Bom dia, gente. Iniciando a aula de língua portuguesa e hoje a gente vai continuar com a aula de redação e vamos discutir novamente o que é um texto dissertativo argumentativo e suas características. Então, as principais características do texto dissertativo argumentativo são presença de uma tese, que é o ponto de vista, em geral no primeiro parágrafo do texto, desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese, e conclusão em forma de síntese ou com proposta de solução para os problemas discutidos no texto. Uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, isso aí vocês estão vendo que são as principais características de uma redação do Enem. No caso do Enem, tem que apresentar a proposta de solução para o problema. Então, nós vamos ver o que é a estrutura. O texto dissertativo argumentativo tem sua estrutura dividida em três, que é a introdução, argumentação e conclusão. E cada uma delas tem suas particularidades, conforme explicaremos a seguir. Introdução. O primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter duas partes: a apresentação do tema e a explicitação da tese. Tese, o que é tese? É o mesmo que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto acerca do tema proposto. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, acerca do assunto. O tema de 2018 era o seguinte. 2017, que eu acho. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Isso foi um tema de redação de 2017. Então, você viu que o tema era esse: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Agora, vamos ver uma possível tese. Ele colocou assim: o preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, você viu que ele colocou uma opinião dele aí, e ele colocou aí que foi o preconceito contra as religiões da matriz, da matriz africana. Não? Então, a opinião do autor dessa redação, ele já começou dessa forma, e aí depois ele vem o tema, que é combate à intolerância religiosa no Brasil, que seria o tema. Argumentação. Os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. Um argumento é composto de duas partes: a fundamentação e a análise do fundamento. Na fundamentação, o autor deve buscar provas do que seu ponto de vista está correto. São considerados fundamentos, citações de autoridades, referências históricas, conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornais de qualidade, etc. Então, isso aí, o que nós chamamos de fundamentação é quando você dá a opinião de um assunto, você tem que comprovar que a sua opinião está correta de acordo com a fundamentação de alguém. Então, você tem que buscar alguma informação, alguma citação de uma pessoa importante, como um filósofo, um sociólogo, um historiador ou um médico. Também alguma referência histórica, um fato histórico que aconteceu em um determinado período, que tenha relação com o tema. E também conceitos teóricos e consagrados. E notícias publicadas em jornais de qualidade, que não é qualquer jornal que você vai considerar válido, tem que ser aqueles jornais de circulação nacional. Na análise do fundamento, o redator deve explicitamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta. Um exemplo de argumento para a tese escrita, alguns parágrafos acima, seria: segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Esse dado alarmante comprova que o racismo estrutural brasileiro
advindo da herança escravocrata do país. Então, você viu aí, ele citou um fato que aconteceu, que isso é colocado pelo IBGE, alguma pesquisa que teve, disse a porcentagem, e aí ele fez essa relação entre a intolerância religiosa com a questão do racismo e da escravatura, que no caso os negros, essas religiões praticadas por negros que foram escravos, e por isso as religiões deles são discriminadas. Agora vamos ver a conclusão. O último parágrafo do texto dissertativo argumentativo pode ser feito de duas maneiras: em forma de síntese ou com proposta de intervenção. No caso da síntese, o autor deve resumir os argumentos e repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. Muitas vezes, alguns redatores, quando fazem a redação deles, eles fazem uma síntese no primeiro período da conclusão e, em seguida, no mesmo parágrafo, ele coloca a intervenção. No caso do Enem, tem isso. Você faz a síntese, que é essa volta a tudo que você falou em poucas palavras, e, ao mesmo tempo, tem que apresentar a intervenção no caso da redação do Enem. No caso de outras redações, só colocar a síntese. Aqui diz assim: no caso da conclusão com proposta de solução, é preciso que o redator apresente soluções práticas e detalhadas acerca dos problemas levantados do texto. Se, por exemplo, o problema discutido na argumentação foi o preconceito contra as religiões de matriz africana, a solução deve ser direcionada a essa questão. Uma proposta detalhada é importante ressaltar. Deve determinar, e deve ter o agente, que é quem executará, quem é que vai fazer algo, as ações é o que vai ser feito, os meios, como a solução será produzida, de que forma você vai usar isso para solucionar esse problema, e os efeitos, o que gerará a aplicação da solução. Esses 4 agentes, e ainda eles colocam como 5 elementos, para esses 4 elementos, aliás, desculpa aí, eles colocam como 5 elementos, então tem que ter um elemento a mais, que é o que nós chamamos de detalhamento. Esse detalhamento, você pode detalhar os agentes, explicar quem são esses agentes, pode ser também detalhar os meios, de que jeito, através de quê, como assim que você vai fazer. E também você pode fazer o detalhamento do efeito, que a gente chama efeito do efeito, que é quando você dá um efeito, mas depois você fecha o seu parágrafo com um resultado maior, mais amplo. Aí chamamos de efeito do efeito. Então, vamos lá. Portanto, sugerir que o Ministério da Educação, que é o agente, produza matérias publicitárias combatendo o preconceito contra as religiões de matriz africana, que no caso seria a ação, por meio de TVs, rádios, jornais e redes sociais, que no caso chamamos de meio, para que os índices da violência contra centros religiosos afro diminuam. Aí é a consequência, que nesse caso aí seria o efeito, seria uma boa proposta de solução para o Enem. Agora eu vou trazer para vocês uma redação deste modelo aí de 2017, que diz o seguinte: exemplo de texto dissertativo argumentativo. Veja a seguir um exemplo de dissertação nota 1000 da prova do Enem de 2017, cujo tema solicitado foi desafios para a formação educacional de 2017 para surdos no Brasil. Eu me equivoquei, não foi 2017. Essa aí do afrodescendente foi em outro ano. Eu acho que foi 2016, no caso, porque 2017 foi sobre os surdos. Ou foi 2018. Mas 2018 não foi sobre aquela questão do logaritmo, e 2019 foi sobre a cultura, sobre o cinema. Então, deve ter sido 2016. Então, 2017 foi a formação educacional de surdo no Brasil. Vocês me desculpem que antes eu falei 2017, mas não foi. Vamos ver aqui a introdução, como foi que ele introduziu. Ele começou com alusão histórica, veja só. Ele diz o seguinte: na mitologia grega,
Silifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retomava a base. Então aí ele é um pequeno resumo de uma história da mitologia grega, que tinha essa pessoa aí chamada Sísifo. Um nome estranho, mas é Sísifo. Modernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, aos quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Ele não foi muito legal porque ele repetiu os quais e as quais. Ele poderia dizer assim, os quais buscam ultrapassar as barreiras que separam do direito à educação, para não ficar muito repetitivo os quais e as quais. Aí nós vimos aí que ele fez uma relação da mitologia, dessa história da mitologia grega, com o tema que era essa aí da educação dos surdos. E ele disse que a luta cotidiana. Aí nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil, o que ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Aí você viu que embaixo ele citou o tema e, ao mesmo tempo, ele disse os dois motivos que não era solucionado o problema, que é a negligência governamental e o preconceito da sociedade. Aí nós chamamos desses azuis de argumentos, porque vocês observaram essa redação aí, esse modelo de redação aí, é uma redação que você pode pegar assim como modelo e usar muitas outras situações, outros temas, porque sobre essa questão do problema, que do Sísifo, do desafio que ele tinha que vencer, serve para muitos outros temas, muitos outros desafios, só basta você problematizar. Aí nós vamos ver o argumento 1, que nós vimos que o problema aí do argumento 1 seria o governo que não está atendendo direito com esse direito dos surdos. Então vamos ver o que é que ele diz. No argumento 1, ele diz: a Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Aí você viu aí que ele já atendeu aí ele realmente citou o primeiro argumento. Consoante, que é a palavra consoante, você pode usar tanto consoante quanto o segundo. Consoante Aristóteles, no livro Ética de Nicômaco, aí vírgula, né, porque tem que colocar vírgula, sempre isso. A política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então você viu aí a crítica dele, ele fez uma crítica, ele fez se você alguém... E onde foi, quais são as informações de outras áreas? Ele trouxe duas. Ele trouxe algo sobre a lei da Constituição Brasileira, de 88, e também ele citou uma autoridade aí que foi Aristóteles, algo do livro de Aristóteles, de um livro chamado Ética a Nicômaco. Então, ele disse isso aí, essa informação aí, que a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Aí depois ele disse que isso não está acontecendo, porque não está sendo atendida a essa oferta. Então, vamos para o argumento 2, que é a questão do preconceito. Além, ele colocou assim, ó: outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos
é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel, deve ser, né, eu vou ler Michel mesmo, Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança dos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Então, você viu também que ele deu aí a opinião de um pensador e ativista francês. Então, isso aí também é conhecimento de outra área, a ideia de um pensador, que a gente chama. Agora, nós vamos ver a intervenção. Vamos ver o que foi que ele apresentou na intervenção. Conclusão e intervenção. Eu coloquei assim porque você conclui a ideia e ainda apresentou a intervenção. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver este problema. Aí, neste caso, ele não fez uma síntese bem. A conclusão dele só foi essa. Mas ele já foi dizendo que precisa fazer uma medida. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade em geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Então, vocês viram aí que eles sempre costumam fechar com a ideia lá no início da introdução. Quer dizer, citou lá um problema e agora eles chama os brasileiros de Sísifos, como se fosse todos Sísifos, aquelas pessoas que têm dificuldade de resolver que enfrenta algum desafio para resolver um problema. Bom, gente, é isso. Terminamos nossa aula. Tenham todos um bom dia. Eu não vou pedir muito para vocês hoje nenhuma atividade. Ontem eu pedi, que era sobre uma redação que eu coloquei de um professor, e vocês já estão fazendo, que é mais ou menos isso que eu terminei de dizer hoje. Tenham todos um bom dia.